Então, gente, bom dia. Eu vou dar umas explicações aqui. Quem, quem for entrando aí, espero que entre mais gente. Aí pega as explicações corridas. Deixa eu compartilhar a tela do computador. Tá. Vocês já estão vendo a tela do meu computador. Aqui, ó. Ontem mandei. Ontem coloquei uma nova atividade para vocês e mandei uma mensagem também. Então, a atividade que eu coloquei no positivo 1, né, que eu sempre coloco aqui nesse campo de atividades, né? É essa aqui, ó, leis da gravitação e diferença entre peso e massa. E aí, também, como vocês sabem, eu sempre coloco esse texto, né, ó, prezado aluno, para essa semana de aula, que é do dia 23, que é hoje, até o dia 30, que é a semana que vem, teremos duas videoaulas postadas no YouTube. Nessas videoaulas, vou discutir e explicar os conteúdos leis da gravitação e diferença entre peso e massa. Tais conteúdos são referentes às páginas 9 a 20 do LDI. Na verdade, não são só duas aulas, são quatro. É porque eu dividi, né? Tem a Leis da Gravitação, parte um e parte 2, como está aqui embaixo, que deu, ó, Leis da Gravitação, parte um e parte 2. E também a diferença entre peso e massa, parte um e parte 2. Então são quatro. Mas elas são curtas, né? Até 20 minutos. Aqui, ó, importante. Ó, além das videoaulas, vocês deverão realizar as atividades das páginas 14, 19 e 20 do LDI, né? Como a gente, como o primeiro bimestre ele foi assim, tipo, a gente teve metade do primeiro bimestre em sala de aula, e aí a gente ficou umas 3 semanas parado, sem aula, e daí voltamos com as é, aulas à distância, né, as aulas online. O bimestre ele ficou assim longo e também a gente não fez as avaliações que normalmente a gente faz. E aí eu pedi aquelas atividades ali e tal. O que eu vou pedir agora no segundo bimestre? Que ele vai estar bem. A gente vai trabalhar todo o segundo bimestre nessas aulas online, só nessas aulas à distância. Então, a gente não vai ter prova, como a gente tinha em sala de aula, né? Eu não vou elaborar uma prova, vou enviar para vocês. O que vai ser a prova de vocês? O que vai ser a avaliação de vocês? O que vai considerar para ser a nota do bimestre? Serão essas atividades do LDI, tá? Então, eu vou abrir o livro aqui para vocês verem. A primeira atividade do LDI do segundo bimestre que eu solicitei foi essa aqui, ó. Ó. Então, eu sempre também, né, quem não acessa a internet, quem não acessa ali o Positivo On, eu sempre envio isso aqui para a escola imprime e entrega, né, para os pais. Então, ó, eu sempre explico, ó, esse aqui foi da semana passada, do dia 16 ao dia 22, né, que acabou ontem. Então, a gente, nessas videoaulas aqui, eu expliquei o conteúdo dos modelos cosmológicos, aí abordei o modelo geocêntrico, o modelo heliocêntrico e o modelo híbrido. E aí falei, ó, tais conteúdos são referentes às páginas 2 a 8 da LDI, ou seja, a ideia é que vocês em casa peguem o apostilo, o LDI, e também nessa semana estudem esse conteúdo. Não precisa estudar o livro inteiro, né? Não é para ser assim, vamos por partes. Então, essa semana vamos estudar da página 2 à página 8. A semana passada, no caso. Para essa semana é da página. Deixa eu ver aqui. Para essa semana, que começa hoje, em teoria, né? Aqui, ó, da página 9 à página 20 do LDI, que daí é leis da gravitação e diferença entre peso e massa. Da semana passada, ó, eu havia, deixa eu deixar em amarelo aqui. Da semana passada, eu solicitei para vocês as atividades da página 8.
eu tenho uma tabelinha aqui de controle, né, no Excel. Então, ó, da semana passada, aqui, ó, do dia 16 ao dia 22, as atividades da página 8. Ninguém me enviou. Ninguém me enviou. Sexto ano, sétimo ano enviaram, bastante alunos enviaram. Dessa semana, ó, que começa hoje, vai até o dia 30, as atividades da página 14, 19 e 20 do LDI. Aí, na outra, aí vai ser uma quinzena, daí eu vou fazer em 2 semanas. Aí vai ser as atividades da página 29, 30 e 31, 31 a 35. Eu vi bastante atividade aqui, ó. Olha só, ninguém fez, né? Atividade da página 8. Mas, gente, não deixem de fazer. Eu não vou cobrar prazo, mas façam essas atividades. Podem fazer e me enviar quando vocês fizerem. Não tem prazo, por exemplo. Venceu o prazo aqui, né? Venceu ontem. Não tem problema. Façam hoje, façam amanhã, me enviem essas atividades. Me enviem junto com as atividades que é para essa semana. E, professor, dia 30 vai ser o último dia para enviar essas atividades da página 14, 19, 20. Em teoria é para ser, né? Mas do jeito que a gente está vivendo nesse estado de exceção, assim, né? Tá diferente. Então também a gente não trabalha muito com prazo. Qual que é o prazo final? Final é no final do bimestre, né? Antes do conselho de classe, porque a gente tem conselho de classe, a gente está tendo essas videoconferências, né? Entre os professores, entre o corpo pedagógico ali da escola. Então, o prazo final é antes do fechamento do bimestre, né? Antes de acabar o bimestre. Só que vejam bem, se vocês deixarem para fazer todas essas atividades no final do bimestre, vocês vão pegar essas atividades aqui do LDI e não vão lembrar, né? Não vão, tipo, o conteúdo não vai estar fresco, assim. E daí imaginem só, o tanto de atividade que vocês vão ter para fazer, isso só de ciências. Aí, tô atrasado também com as atividades de matemática, de português, de geografia. Aí vai ficar difícil, né? Fica difícil para vocês, que aí vocês vão ter muito trabalho. Então, o importante das aulas online, as aulas à distância, é que vocês organizem a agenda de vocês e façam isso. Essa semana deixa eu fazer. Vou fazer um pouquinho de atividade de ciências, um pouco de atividade de geografia, um pouco de história. No outro dia, vou fazer mais um pouquinho dessa, um pouquinho daquela. Se vocês forem fazendo aos poucos, vai facilitar para vocês, tá? É bem melhor do que deixar para fazer tudo de uma vez só. Vai ficar bem mais difícil fazer tudo de uma vez só. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, como vocês viram, né? O segundo bimestre em ciências a gente vai discutir astronomia, basicamente astronomia, ok? E física e astronomia. Então, a gente começa falando aqui sobre os modelos cosmológicos, que é uma revisão histórica que a gente faz, né, sobre os modelos cosmológicos e tal. E a atividade da página 8, deixa eu ver qual é a atividade. Aqui, atividade da página 8. É bem fácil essa atividade, muito fácil, na verdade, né? As ilustrações abaixo apresentam 4 modelos cosmológicos. Elas representam algumas concepções, tipo ideias, acerca do universo relativas a determinadas épocas. Aquilo que eu falei para vocês, né? Na antiguidade, há 3.000 anos atrás, as pessoas não tinham tecnologia que a gente tem hoje. Então, imaginava-se que a Terra era o centro do sistema planetário e tudo girava ao redor. Tem até esse outro modelo aqui, ó, o modelo de Philolau, que é o século 6 antes de Cristo, que nem está comentado no LDI, mas olha só como é que era. O centro do sistema solar, do sistema planetário, era fogo, olha só, fogo central. Aí era Terra contra Terra. Tinha 2 planetas, na verdade, né? Eles pensavam que tinha 2 planetas. Era uma coisa bem louca.
Aí as coisas foram se modificando. Ó, o modelo de Aristóteles, no século IV a.C., a Terra como centro do sistema planetário. Aí depois surgiu o modelo ptolomaico, que daí tinha umas movimentações, os epiciclos, né, dos planetas, eram umas movimentações diferentes. E por fim, que é o modelo atual, isso foi criado lá no século XV, ó, muito tempo atrás, o modelo copernicano, né, de Copérnico, né, onde o Sol é o centro do sistema planetário e os demais planetas circulam ou orbitam ao redor do Sol. Então, essa evolução na forma de pensar aqui ocorreu principalmente pelo desenvolvimento da ciência, desenvolvimento do conteúdo de matemática, de física, de astronomia, o desenvolvimento de tecnologia também, tecnologia para a gente desenvolver equipamentos modernos, equipamentos potentes, capazes de enxergar longe, né? Computadores. E aí, tipo, fala, né, para vocês verem aqui e responder. Explique por que o modelo de Tycho Brahe pode ser considerado um modelo cosmológico híbrido. Onde vocês vão encontrar essa resposta? Vocês vão encontrar aqui em modelo híbrido, né? Vai falar sobre Tycho Brahe e tal. E aí vocês respondem. E ó, pesquise a etimologia das palavras geocêntrico e heliocêntrico. Isso aqui vocês procurar no Google, né? Etimologia é origem da palavra. Tá? Nem Mas. precisa muito, né, professor? Oi? Nem precisa muito de pesquisa no Google para descobrir o que é. Então, eu expliquei isso aqui também para vocês, né? O que é. Explicou na última aula. É. Geocêntrico e heliocêntrico, né? Geo vem de terra, hélio vem de sol, e o cêntrico como se fosse o centro, né? Então, a Terra como o centro. Centro do quê? Quando a gente está falando de modelos geocêntrico e heliocêntrico, centro do sistema planetário. Terra como centro do sistema planetário. E heliocêntrico, ó, o Sol como centro do sistema planetário. Bem simples. É claro que está bem resumido isso que eu falei para vocês, né? Se vocês colocarem a etimologia da palavra geocêntrico no Google, tem uma explicação bem mais detalhada e tal. Bom, as aulas que já estão no YouTube e o conteúdo que vai ser trabalhado essa semana, que a ideia, quem não tem também acesso à internet, né? Infelizmente não consegue assistir às aulas, é que estude em casa esse conteúdo aqui, ó. Leis da gravitação. Aí é abordado as leis de Kepler, que são três. Tem a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Aí aqui tem uns. Essa parte aqui não tem. Eu apresento assim alguns cálculos matemáticos, mas não são trabalhados esses cálculos matemáticos. E a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, que aqui tem um cálculo matemático que eu achei estranho que a apostila não apresenta muito como é que faz a resolução. Eu até pensei que, porque qual que é a ideia do oitavo ano? É vocês conhecerem a teoria, não é vocês partirem para o cálculo já. Então a gente, né, a primeira e a segunda lei de Kepler, a gente trabalha a teoria, não vai trabalhar o cálculo. Só que na terceira lei de Kepler, ele apresenta a fórmula, né, a fórmula matemática para se calcular a lei dos períodos, não explica como é que se calcula e é pedido um exercício, é pedido uma atividade sobre utilizando o cálculo. Mas não tem problema, eu montei uma aula explicando isso aqui, e aí depois eu vi também que tem outros cálculos que são solicitados nas atividades. Mas eu vou montar uma aula também e vou colocar no YouTube explicando como é que se realizam esses cálculos. Aí também é trabalhado nessa semana a lei da gravitação universal do Isaac Newton, tá? Um cientista muito importante.
não apresenta qual é o cálculo matemático. Na aula que eu gravei, eu apresento só como curiosidade. E aí, deixa eu mudar esse livro aqui. E aí eu pedi essas atividades ali, então. Deixa eu colocar o livro aqui. Aqui, ó. Então, para essa semana de aula, aqui, ó, do dia 23 ao dia 30, são as leis da gravitação. Além disso, diferença entre peso e massa. E aí eu pedi página 14, 19 e 20. Vamos ver lá. Não sei por que essa internet está estranha. Ó, página 20. Opa, é 14, 19 e 20. 14. Então, 14. Aí são atividades sobre as leis de gravitação, né? O que aconteceria com os planetas do sistema solar se o Sol deixasse de existir? Em qual situação a velocidade do planeta é maior? No afélio ou no periélio? Justifique sua resposta. Aí, isso aqui eu expliquei em aula gravada, mas a resposta está aqui, ó. Aí vocês respondem pelas leis das áreas também. Ok? A respeito da lei da gravitação universal, analise as sentenças e assinale as verdadeiras, a ou as verdadeiras, corrigindo a ou as falsas, né? Aí tem aqui. Aí uma questão da UDESC, ó, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Analise as proposições abaixo sobre as principais características dos modelos dos sistemas astronômicos. Aí fala aqui, né, algumas e tal. E aí pergunta quais são corretas. Quando tem quando tem um entre parênteses, tem o nome da instituição, isso aqui é uma questão de vestibular, tá? Olha só. Então, normalmente eles colocam as questões mais fáceis dos vestibulares aqui para vocês. E a número 5, ó. Um satélite artificial da Terra apresenta uma órbita circular de raio R e um período orbital T. Outro satélite, também em órbita circular, tem trajetória de raio 4R. Logo, o período desse segundo satélite será quantas vezes maior que o do primeiro? Então, para isso aqui, vocês precisam dessa fórmula matemática da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, que é isso aqui, ó. O período ao quadrado sobre o raio ao cubo é um valor constante, ok? E aí vocês precisam dessa fórmula. A Senira tinha pedido para mim a aula passada para eu explicar um pouco melhor essas atividades aqui. Infelizmente ela não está na sala aí. Eu montei uma aula para explicar isso aqui, tá? Porque isso aqui é cálculo. Mas deixa eu continuar aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, um outro conteúdo que eu trabalhei, que eu gravei as aulas e é para vocês estudarem é isso aqui, diferença entre peso e massa. Isso aqui é um pouco mais simples, se a gente for falar assim com cálculos, aí fica um pouco mais, quer dizer, é um cálculo bem simples, na verdade, tá? Mas isso eu lembro que desde o começo do ano, lá em sala de aula, eu ainda falava que é errado a gente ir na farmácia para saber qual é o nosso peso. Isso é fisicamente errado, tá? A gente não vai na farmácia para saber qual é o nosso peso. A gente vai na farmácia para saber qual é a nossa massa, ok? Então, no mercado esse final de semana e tinha uma farmácia. Eu fui até a farmácia, utilizei a balança para saber qual é a minha massa. A minha massa, ela está de 90 quilos. Se eu falar assim, o meu peso, aí o meu peso eu tenho que considerar qual é a força da gravidade. Aí eu tenho que fazer um cálculo, que é esse cálculo aqui, ó. Então,
Meu peso, ele vai ser igual à minha massa, que é dada em quilos, vezes a aceleração da gravidade. É bastante simples, porque onde que você vai conseguir esse valor aqui de aceleração de gravidade? Coloca no Google. Não precisa nem colocar no Google. Tem aqui na própria apostila, ó. Aqui, ó. Ó, essa tabela aqui são os valores da força da gravidade, também conhecido, também chamado por aceleração da gravidade. A unidade disso aqui é metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, na Terra, ó, é 9,8. Então, por exemplo, deixa eu abrir a calculadora. Como é que eu faço para saber meu peso na Terra? Olha só, peso na Terra é igual massa vezes aceleração da gravidade na Terra, ou força da gravidade na Terra. Aqui ele está colocando um valor de 10 quilos, né? Um objeto que pesa 10 quilos. Então, qual é a massa? 10 quilos vezes a aceleração da gravidade na Terra, 9,8, que vai dar 98 newtons. E aí, quando a gente fala em peso, a gente não fala em quilos ou em gramas, a gente fala em newtons. A gente fala em quilos ou em gramas quando a gente está falando de massa. Então, no meu caso, a minha massa é 90 quilos. Aqui, ó. 90, aí eu multiplico pela força da gravidade na Terra, 9,8. E dá 882 newtons. Esse seria o meu peso na Terra. Só que olha só, tem uma outra coisa, que é para deixar mais fácil ainda esse cálculo, ó, observação. Para facilitar os cálculos, é comum aproximar ou arredondar, né, o valor da aceleração da gravidade da Terra para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, em vez de usar 9,8, a gente normalmente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que ficaria o meu peso? Só multiplicar 90 vezes 10. 900. 900 o quê? Newtons. Ó, o meu peso na Terra seria 900 newtons. E se eu for para a Lua? Então, ó, qual é a aceleração da gravidade ou força gravitacional da Lua? Então, eu venho aqui, Lua, 1,6. Né? Então, a minha massa, ó, vejam bem, o que eu vou fazer? Ó? O meu peso na Lua é igual à minha massa, a minha massa não muda, tá? O que vai mudar é a força da gravidade da Lua, né? Vezes a força da gravidade da Lua. Então, o meu peso na Lua é igual a 90 vezes 1,6. Meu peso na Lua é 144 newtons, tá? Percebam, a minha massa ela não muda, né? A massa é a quantidade de matéria que eu tenho no meu corpo. Meu celular, qual é a massa do meu celular? Sei lá, 100 gramas, né? Ele pesa, ele tem a massa de 100 gramas. Se eu colocar numa balança, vai mostrar ali que ele tem uma massa de 100 gramas. Então, eu colocaria na calculadora 0,100, né? Isso, 0,1. Quer ver? Ó? Então, qual é o peso do meu celular na Terra? Ó, o peso dele é massa vezes a gravidade da Terra. Então, massa dele é 0,1 vezes 10, que é a aceleração da gravidade na Terra. O peso do meu celular na Terra é 1 newton. Se fosse para a Lua, se eu vou fazer um turismo espacial, vou levar meu celular para tirar umas fotos, né? Deixa eu ver o peso do meu celular na Lua. A massa dele continua sendo a mesma. A massa dele, a quantidade de matéria que tem nele não muda. Então, é 0,1 vezes qual é a aceleração da gravidade na Lua, é 1,6. O peso do meu celular na Lua é 0,16 newtons. O que isso quer dizer? O que quer dizer que, na Terra, se o meu peso na Terra é 900 newtons e na Lua o meu peso, que é 90 quilos vezes 1,6, 90 vezes 1,6, é 144. Olha a diferença. Na Terra,
meu peso é 900 newtons, na Lua é 144 newtons. Tem uma grande diferença aí. Só que o meu corpo não vai mudar. Eu não vou ficar, não vou perder massa, né? Eu não vou emagrecer, certo? Se eu for para a Lua. A diferença é a aceleração da gravidade, a força da gravidade. É por isso que quando a gente assiste filmes de ficção científica ou até mesmo de astronautas que foram para a Lua, o que a gente vê? A gente vê eles quando eles pulam no solo lunar, parece que eles estão flutuando, né? É porque não existe tanta força de gravidade puxando você para baixo, né? Não é que puxa, como os planetas eles são muito grandes, eles têm a força da gravidade. É por isso que se eu, se eu soltar aqui essa caneta, ela cai, né? Por quê? Porque existe essa força de gravidade que é invisível, né? Não existe, a gente não consegue ver isso. Existe essa força da gravidade que puxa tudo para baixo, tudo para o centro do planeta, ok? E não vai, né? Não vai para cima o negócio. Na Lua, a diferença é que se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair mais devagar, porque a força da gravidade ou a aceleração da gravidade, a gente pode chamar assim também, é menor. Agora, olha só, se a gente olhar nessa tabela aqui, a Terra é 9,8. Normalmente a gente arredonda para 10. Mercúrio, ó, 3,7 é menor. Vênus, 8,87, também é menor que a Terra. É quase a mesma coisa. Marte, 3,71, é menor que a Terra também. Aí olha Júpiter, 24,8. Saturno é quase a mesma coisa do que a Terra. Urano é menor e Netuno 11,15, que também aproximado ali da Terra. Mas Júpiter, olha aqui, ó, 24,8. A força gravitacional em Júpiter é muito grande. Tá, agora imaginem que eu fosse para Júpiter. Como que eu saberia qual é o meu peso em Júpiter? Usaria a mesma fórmula aqui. P é igual m vezes g, né? O meu peso, aí eu substituiria. Peso em Júpiter é igual a minha massa não muda, vezes a força gravitacional de Júpiter. Então vamos ver. O meu peso é 90 vezes qual é a força gravitacional de Júpiter? 24,8 vezes 24,8 dá 2.232 newtons. Lembram? Meu peso na Terra é 900 newtons. Meu peso em Júpiter seria de 2.232 newtons. Isso quer dizer que eu ia engordar, ia ficar gigante, ia ficar um balão? Não, isso não quer dizer nada. Minha massa não vai mudar. O que quer dizer é que em Júpiter a força gravitacional que existe no planeta é muito forte. O que isso quer dizer então, professor? Quer dizer que para eu caminhar ia ser muito difícil. Para eu levantar a mão aqui, o braço, para eu fazer esse movimento aqui, ó, ia ser muito difícil. É a mesma coisa que se tivesse, sei lá, pesos aqui em cima do meu braço, tá? É a mesma coisa se você fosse para academia, tem aqueles pesos que você amarra no pulso, né, para ficar mais pesado e tal. É a mesma coisa se você amarrar um monte de pesos aqui, ó, no seu braço, e aí você, tipo, para levantar, ia ficar bem mais difícil, né? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Nossa, tá cheio de chat aqui, não tô vendo. Professor, eu estou fazendo empresas porque eu estou com problema na plataforma. Débora, não entendi. Impresso, tá fazendo impresso. Ah, tá. A Débora saiu. Tá. Tchau, tá, tem explicado no seu canal essas coisas todas. Quais coisas, Liz? As últimas que você falou, todo esse capítulo. Sim, tem essas aulas lá. Estão disponíveis já. Tá tudo lá. Além dessas aulas, já tem outras que eu já estão lá disponíveis, né? Eu só
Não falei Tem para como você vocês. mandar no chat, professor, o link do seu canal? Porque se não tem como pesquisar o nome dele. Aparece um advogado. Pois é, eu vi isso já. Mas sim, quer ver? Deixa eu enviar. Aqui. Tá aqui, ó. Vou Vê se aproveitar você, já para me inscrever. vê se você consegue entrar aqui. Não sei se tenho certeza, Luiz, se consegue entrar por esse link. Ó, Eu essa. consegui entrar. Ah, tá. Eu tenho playlists, tá? Vê se você consegue achar as playlists. É porque, assim, se você entrar aqui, vai estar tudo. Ó, tem vídeos do oitavo, do sexto, do sétimo, tá tudo misturado. Aí, se Não, você entrar na. professora, entrando no... Quando você envia isso daí, é um link geral que todas as pessoas têm para entrar no próprio canal. Ah, mas você consegue achar a playlist do oitavo ano? Ó, Manda um link de um vídeo ou de uma playlist. ó, deixa eu mandar da playlist. Esse é o link da playlist do oitavo ano, ó. Daí só tem os vídeos do oitavo ano. Ah, não, eu falei para vocês que já tinham mais aulas, mas eu só gravei essas aulas e não coloquei no YouTube ainda. Mas, ó, tá aqui, ó, Lei da Gravitação, parte um, Lei da Gravitação, parte 2, aí diferença entre peso e massa, parte um, diferença entre peso e massa, parte 2. Certo? Deixa eu aproveitar e colocar um negócio aqui, ó. Pronto, professor, eu já me inscrevi no seu canal e salvei a playlist. Legal. Experimento na Lua. Eu coloquei esse vídeo aqui no. Cadê? Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Não achei. Tem um vídeo muito massa. Nossa, minha internet. Por que terça-feira de manhã minha internet fica ruim? Ah, professor, antes só terça-feira de manhã do que todo. Igual eu aqui em casa. Tá, olha só. Raquel e Luiz, os dois que estão aí. Agora, olha só. É, o que acontece se a gente fizer um experimento em casa mesmo, aqui? Pegar uma pena. Eu não tenho nenhuma pena aqui. Pena de pássaro, tá? Pega uma É pena de uma um pena que, passarinho. é uma pena Uma, que você não tenha pena. é, uma pena de um passarinho. Uma pena de um passarinho e um martelo. Aí soltem eles ao mesmo tempo, né? Numa mão se segura o martelo, na outra mão se segura a pena. Qual que vai cair antes no chão? O martelo. O martelo. Agora, é, e se eu fizer isso na Lua? O que vai acontecer? Os dois não vão cair. Ou vão cair muito devagar. Tá. Tem uma coisa assim também que por que isso acontece na Terra? Por que o martelo cai antes do que a pena na Terra? E por que vocês acham que na Lua eles vão cair mais devagar ou não vão cair? Por causa da gravidade e o peso de cada um. Por causa da gravidade do peso de cada um. Mas tem uma outra coisa também que tem na Terra e que não tem na Lua. E que não tem em nenhum outro planeta, que só tem na Terra. O que pode ser? Não tem nenhum outro planeta, só na Terra. Só na Terra. Pelo que a gente sabe, né, até hoje.
Ser vivo? Seres vivos? Oxigênio? Sim. Oxigênio. Mas não só oxigênio, é o ar atmosférico. Porque, ó, o ar atmosférico que nós vivemos, que é a nossa atmosfera, né, que é essa camada de gases, que a gente viu que a nossa atmosfera, essa camada de gases, ela é composta por várias camadas, né? Aí a gente também tem uma camada de gás ozônio, que é um filtro para filtrar a radiação que chega do Sol até a Terra, que sem essa camada de gás, que é o ozônio, não seria possível a existência de vida. Isso também é uma das questões que os cientistas debatem. Por que não existe vida em outros planetas, né? Porque não tem oxigênio, porque não tem o ar atmosférico, porque não tem camada de ozônio. Se aqui na Terra a gente não tivesse essa camada de ozônio, ozônio é um gás, mas é um gás que ele filtra a radiação solar. O que aconteceria? Teria muita radiação aqui, então não existiriam plantas e, consequentemente, não existiriam animais. Tá? A Senira entrou agora. Então, ó, não existiriam plantas e não existiriam animais. Consequentemente, não existiria nenhum tipo de vida na Terra. Não existiria vida na Terra. É a mesma coisa que quando você vai para a praia no verão e não passa proteção solar. Mesmo com a presença do gás ozônio, né, dessa camada de ozônio, alguma radiação solar ela ainda chega na Terra e que, se a gente não passar a proteção solar, vocês sabem o que acontece, né? Ficar 1 hora, 2 horas exposto no sol ali, você sai com uma queimadura, né? E se você ficar 3 horas, 4 horas, a queimadura vai ficar pior ainda. E isso é uma coisa horrível, né? Dormir com uma queimadura de sol nossa, é muito ruim. Bom, mas o que tem na Terra que não tem em outros planetas, que não tem na Lua? É o ar atmosférico, a camada da atmosfera. E qual é o gás que é essencial para a gente respirar, como a Raquel falou, é o oxigênio. Só que nesse ar atmosférico que nós estamos respirando agora, eu aqui, vocês aí, o oxigênio, ele não é só o oxigênio que a gente tem aqui nesse ar atmosférico. O oxigênio, na verdade, ele é 21%. O maior gás que a gente tem na atmosfera, que nós estamos respirando, mas que a gente não utiliza esse gás, é o nitrogênio, tá? E aí tem outros gases também, né? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre, metano, vapor d'água, são vários gases, é uma mistura de gases. Só que o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Uma folha, uma coisa mais parecida com uma pena. Se eu solto a folha aqui, ela cai, ó, mas ela cai devagar, né? Se eu solto a caneta, ela cai muito mais rápido do que a folha, ó. Cai muito mais rápido do que a folha. A folha cai mais devagar porque ela é mais leve e também o que que isso o que está dificultando a folha cair? O ar, a resistência do ar. Então a gente também fala que o ar ele tem uma resistência. É a mesma coisa se você pegar uma pipa para num dia de vento e soltar uma pipa, né? O que faz a pipa voar? O ar, né? O vento, o ar. Então o ar bate na pipa aqui e vai empurrar ela. Se a gente amarra uma cordinha nela, então a gente consegue controlar a pipa e ela fica voando. Então o ar ele tem uma resistência, tá? Sem a presença de ar atmosférico, a gente não tem essa resistência. Então, ó, deixa eu tentar soltar os dois aqui. Ó, a folha e a caneta. Vamos ver quem cai mais rápido. A caneta caiu bem mais rápido do que. Não bem mais rápido, mas caiu mais rápido, né? Do que a folha. Porque a gente tem o ar o atmosférico aqui na Terra, coisa que a gente não tem na Lua e em outros planetas. Então, se eu fizer isso aqui na Lua, ó, tanto a folha quanto a caneta vão cair ao mesmo tempo, vão atingir o solo ao mesmo tempo. E é isso que os astronautas fizeram num experimento na Lua, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que está nessa aula gravada.
Ah, o problema é que você... Tem legenda, tá? Vocês não vão ouvir, mas tem legenda. Ó, tem legenda. Ó, viram ali? Eu vou voltar o vídeo aqui. Ele tá com... Na mão direita dele, ele tá Dois caíram segurando... ao mesmo tempo? Aham. Na mão direita dele, ele tá com o martelo e na mão esquerda ele tá segurando uma pena. Ó, vou voltar de novo, observem ali, ó. Ó, voltar de novo. É uma imagem ruim, né? Porque é lá dos anos 80, 90. Mas dá pra ver, Dá pra tipo... perceber que os dois caíram ao mesmo tempo. Oi? Mas dá pra perceber que os dois É. caíram juntos. Ó, aqui é o martelo, tá? E a pena tá aqui, nem dá pra ver direito aqui, ó. Mas dá pra ver quando ele solta, assim, que cai um negocinho. Ó, quer ver? Eu vou dar um pause. Ó, eu dei pause, não dá pra ver nada. É, ó, aqui dá pra ver o martelo, ó. O martelo aqui, e aqui tá a pena. Ó, eles caindo, atingindo o solo ao mesmo tempo. Deixa eu voltar. Aí os caras aplaudem. E olha lá o tipo que eles se movem, né? Olha que legal. Ó, é porque não tem muita força gravitacional. Gravado bagulho mesmo, né? Que legal. Sim, é muito interessante isso, é muito Isso bacana. foi mostrado ao vivo ou gravado? Olha, eu não sei se foi mostrado ao vivo, mas eu acho que foi, lá nos Estados Unidos, né? Isso foi nos anos 80, 90. Bom, essa história que tá aqui no começo da apostila de vocês, ó, quer ver? Ô, Não. professor, Oi, Seniria, tudo bom? Chegou atrasada, né? sim, a internet tinha bugado aqui. Ah, que pena. Você poderia me falar quais são as atividades que é para fazer da apostila? Sim. Ó, da semana passada, as atividades da página 8. Como eu falei para o Luiz e para a Raquel, vocês podem enviar essas atividades, tá? Não tem um prazo de envio, mas faz ela, não deixa acumular, porque senão você vai ficar com muita atividade para fazer. E aí, para essa semana, que daí vai ser o conteúdo que eu gravei, as aulas, Leis da Gravitação e Diferença entre Peso e Massa, são as atividades da página 14, 19 e 20. Tá. Copiou aí? Uhum. Beleza. Obrigado. Então, a página 8, página 14, 19 e 20 do LDI. Então, ó, olha só, Senira e pessoal, aqui quando começa esse conteúdo, diferença entre peso e massa, na página 15, aqui, ó, tem essa história, ó. Foi nos anos 70, Luiz, ó, na década de 70, durante a missão espacial da Apollo 15, o comandante David Scott testou a teoria de Galileu Galilei, que é aquele astrônomo físico, é o pai da ciência, né? Quantas ilhas a Lua, idas à Lua teve? Não sei, Luiz, não tenho certeza sobre isso. Porque além da Apollo 15 também teve a Apollo 11, não teve?
Teve, eu acho que essas Apolos foi Apolo 1, 2, 3, 4, até chegar na Apolo 15. Nem sei quantos Apolo teve, na verdade. É que não sei, né? Não tenho muita certeza sobre isso aí, não. Mas prefiro não falar sobre isso. Mas então, ó, daí conta essa história aqui. Mas, ó, na década de 70, nem eu tinha nascido ainda, tá? E aí eles gravaram isso 12 aqui lá na pessoas já Lua. foram na Lua, professor. 12 Oi? pessoas diferentes já caminharam sobre a Lua, com o primeiro tendo sido Neil Armstrong e o último Eugene Cernan. Ah, você achou isso no Google? Lista de pessoas que caminharam sobre a Lua. Legal. Só pesquisar aí da Lua. Aham. Mas então tá, gente. Tem que dar aula agora pro sexto. Beleza? Professor, você vai Oi. colocar essa aula gravada no YouTube da escola? Aqui, ó, é porque você chegou depois, mas deixa eu enviar de novo. Eu coloquei no chat aqui, ó. Ó, vê se você viu no chat agora. Sim. Esse é a playlist do 8º ano, já tá lá. Quer ver? Deixa eu acessar aqui pra você ver. Tá lento aqui a minha internet. Mas esse link que eu coloquei aqui no chat é a playlist, ou seja, tem todos os vídeos do 8º ano, e daí essas aulas já estão lá, já estão disponíveis. Professor, de todas Oi. essas pessoas que já caminharam sobre a Lua, somente 2 delas eram da NASA. Ué, de onde que eram O as resto outras? era da Força Aérea e da Marinha. Ah, tá, os militares. Uhum. Interessante. A duração de cada uma foi aumentando, desde 2 horas e 30 minutos até 22 horas e 2 minutos. Ficaram 22 horas na Lua? Caramba. Tá, beleza. E Senira. não teve várias Apolo. Teve a Apolo 11, foram 2 pessoas na Apolo 11, duas na Apolo 12, 2 na 14, 2 na 15, 2 na 16 e 2 na 17. Tem um filme hollywoodiano, acho que é Apollo 11, já assistiram? Não, mas só teve da 11 a 17 as Apolo. Ah, não, é Apollo 13. Aqui, ó. Aqui, ó, Apollo 13, do desastre ao triunfo. É com o... Meu Deus, como é que é o nome desse cara aqui? Aqui, ó. Acho que eles não pisaram na Lua, porque não é citado aqui a Apolo 13. Não, eles realmente não pisam. Por isso que tá escrito aqui, ó, do desastre ao triunfo. É porque, né, é um filme hollywoodiano, então eles têm assim, tipo, tem todo um drama, porque o foguete ia explodir, o foguete ia dar errado e tal, mas eles conseguiram resgatar o foguete lá e voltar para a Terra. Só que eles iam pisar na Lua, eles iam Não chegaram a descer pisar na na Lua. Lua, mas daí não chegaram a pisar na Lua. Tom Hanks, Ah, tá. o nome do ator aqui é o Tom Hanks. E é um excelente filme, tá? Quiserem assistir, recomendo. Apollo 13, bem interessante. Senira, só para mostrar aqui, ó. Ó, estamos aqui, ó. 8º ano, Leis da Gravitação, parte 1, Leis da Gravitação, parte 2, Diferença entre peso e massa, parte 1, Diferença entre peso e massa, parte 2. Então tá, gente. Ah, a Senira já até saiu, coitado. Eita. Acho que a internet para ela não tá cooperando.